Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal do Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro e esse aqui é mais um vídeo do estudo musical, porque é aqui nessas nossas aulas de estudo musical, onde a gente conversa sobre os diversos elementos, sobre os diversos comportamentos, as formas como você se posiciona durante o seu estudo musical e que de fato te trazem resultado, te trazem uma maior eficiência ou não. E aí, isso é muito importante para que você se veja realmente numa crescente na música, para que você se perceba sendo capaz de aprender músicas mais avançadas, num tempo 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o instrumento que você toca, não é? Ninguém quer ficar estacionado, a gente quer evoluir, a gente quer crescer, quer aprender outras músicas. Portanto, a gente precisa saber o que é mais adequado e o que é menos. Por isso, hoje, o tema que eu trouxe pra gente conversar aqui é o que eu preciso fazer, o que você deve fazer sempre quando você tá para começar um estudo de uma música nova. Vou pegar uma música nova, vou estudar. O que eu tenho que fazer desde o começo dela, assim, até antes de começar a tocá-la. É disso que a gente vai conversar, sobre as tuas visões estratégicas e os teus posicionamentos estratégicos diante de uma música nova. Vamos lá? Primeiro ponto. O que todo mundo faz quando pega uma música nova para estudar? Pega, olá, música nova, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? O professor mandou estudar ou você decidiu que quer estudar uma música nova, você vai procurar a partitura, vai procurar a cifra, vai procurar o áudio dessa música, vai procurar um vídeo de alguém tocando, e daí você já vai começar a ver como é que ela soa, você vai conhecer a música, porque você vai procurar o caminho que é mais comum para você, né? O caminho que é adotado pelo seu professor também. Então, se for pela partitura, você vai procurar a partitura. Se for o caminho de tirar de ouvido, você vai procurar os áudios. E de qualquer forma, você vai usar aquela tua referência ali para ser o que vai guiar o teu estudo. Você já pega e aí você começa, escuta e começa a tentar. Começa a tocar uma vez após a outra, né? Tenta, tá difícil, vai de novo, tá difícil, vai de novo. Esse é o caminho comum, é o caminho normal, ok? Que a maioria faz. Mas agora veja, o que deveria ser feito? Por que esse caminho não é tão eficiente? Porque o que a gente deveria fazer é pegar essas referências, porque nós precisamos delas, todas elas, seja a partitura, ou seja o ouvir a música, ou seja ver a gravação. Ok, pega ela, mas o problema é não ir direto, o problema é ir direto para o instrumento, sabe? A questão é você se afastar um pouco, começar a desenvolver uma análise daquele repertório, observar ele com mais detalhes, não ter pressa de ir para o instrumento já. Se você vai escutar com mais critérios, com um caráter mais analítico aquela música. Se você vai ver a partitura, está com as cifras na tua frente, começa a analisar padrões, começa a encontrar ali o que tem de diferente naquela música, que é novo, que você não conhece, o que tem que você conhece, mas dentro de tudo que se apresenta ali, nos elementos rítmicos, melódicos, harmônicos, na estrutura da música, o que tem de padrões? Tem padrões? Tem coisas que se repetem? Tem um padrão aqui, outro padrão ali? Não tem padrões, é totalmente diferente. Analisa a estrutura, a forma dela, analisa a questão timbrística, a questão musical, da sonoridade, analisa a questão rítmica, analisa as questões interpretativas, começa a fazer um mapeamento. Eu chamo de mapear porque é começar a anotar, começar a riscar a sua partitura, a sua cifra, pega uma folha em branco, o teu caderno de música, começa a fazer marcações do que você está percebendo, que tem de elementos musicais ali, que estão estruturando aquela música e que você reconhece, que você sabe quais são e que estão ali te propondo um aprendizado. Bom, nessa música eu vou ter que aprender a fazer isso, porque tem muito isso, tem esse campo harmônico, tá nesse tom aqui, nossa, tem várias progressões novas, eu não conheço, nossa, essa levada rítmica aqui é totalmente diferente, como é que é essa levada rítmica? Deixa eu prestar atenção melhor como é que é isso, entende? Esse tipo de posicionamento, onde você se posiciona com uma análise visual, uma análise auditiva, uma comparação, te prepara uma postura de estudo, te direciona para o teu estudo, te dá clareza de metas alcançáveis, te propõe o que eu vou buscar hoje aqui nesse estudo, porque eu tenho todos esses pontos para trabalhar. Quais deles eu vou selecionar para hoje? Porque não se engane, né? Não dá pra gente aprender todos num único dia, nem numa única semana, esquece. Tem que ser poucos pontos por dia. Essa é a postura ideal, que você já deve começar a trocar. Quando você pega aquela partitura, aquela cifra, aquele áudio, já vai direto pro instrumento, calma. Não tenha o hábito apenas de escutar para conhecer a música. Eu escutei, conheci, beleza, já vou. Não, calma.
Entra mais na linguagem da música, esmiuça mais, entende mais toda a proposta que foi colocada ali pelo compositor. Investiga mais isso, tá bom? E olha, quando eu falo para você escutar uma música com mais atenção, para você analisar essa música que você está pegando para estudar com mais profundidade, não é uma coisa superficial. Eu estou falando para você realmente ser específico, para você ser, assim, pontual, você vai pontuando as coisas. Somente dessa forma é que você vai sair daquela visão macro da música. Essa música é muito linda, ela é muito animada, eu adoro, a letra dela é maravilhosa. Essas são referências macros, são referências grandes. Somente quando você vai quebrando isso para referências cada vez mais específicas, cada vez menores, que você vai conseguindo ter elementos que de fato vão direcionar as estratégias e os objetivos diários do teu estudo. É só quando você consegue sair dessas informações mais genéricas, mais amplas e consegue ser mais específico que você de fato vai ter uma noção exata de se você está programando bem o teu estudo ou não e vai conseguir mensurar se você está tendo um bom estudo ou não. Porque como que a gente sabe se a gente conseguiu ter resultado no nosso estudo? Pelo tanto de vezes que a gente repetiu a música? Não. Pelo quanto de vezes a gente repetiu, mas conseguiu o resultado. É o quanto que a gente se propôs a aprender e conseguiu aprender naquele dia. O problema é que quando nós não temos essa visão muito específica do que a gente queria dominar naquele dia, nós tendemos a nos frustrar muitas vezes porque pode ser que a música seja bem desafiadora, ela seja uma música com vários elementos novos ali pra gente dominar e por não saber situar qual é o elemento que eu vou trabalhar hoje, simplesmente a gente acha que não vai dar pra conseguir fazer essa música hoje, ela é muito difícil, deixa pra amanhã. Já toquei muito, já cansei, não tô conseguindo, amanhã eu tento de novo. Então a gente vai entrando nessa postura de deixa pra depois, amanhã eu tento de novo, como se as repetições garantissem a eficiência do meu aprendizado. E não é bem assim. Então, vai fundo, esmiuça, olha os padrões. Eu quero te mostrar um exemplo para que isso fique cada vez mais claro para você. Eu separei uma música aqui, um tema, né? Peguei a canção da Maria Maria, que é bem conhecida até, né, do Milton Nascimento, e eu vou dividir com você esse processo de análise, de filtragem, de ser cada vez mais específico, de sair de uma visão ampla e começar a ser mais específica. Então, olha aí, pega essa música aí, ó, que tá aqui, eu vou projetar na tela para vocês, você vai conseguir começar a acompanhar comigo. Maria Maria. Se a gente fosse analisar essa música, você olha para ela e fala, uma música que tem uma escrita, parece que tá tranquila, não parece tão complexa, ela tem 2 páginas, ó, dá uma olhada, ela tem a primeira página com 4 pautas, tem a segunda página com 2 pautas, tá, mas tudo isso são visões generalistas, tá? E a grande pincelada. Essa música, beleza, mas vamos esmiuçar mais. Olha bem para ela, tô pegando ela até, tô colocando ela mais próxima aqui de mim. Olha bem para ela do ponto de vista rítmico. Ela tem um compasso 12/8. Então você já se posiciona e fala, bom, compasso quaternário composto. Eu preciso saber como que eu executo, como que eu sinto um compasso composto. Você já tem que, quando você se posiciona diante disso, se isso já é uma dúvida para você, já seria um momento de você começar a investigar e estudar melhor sobre isso antes de começar a tentar tocar. Porque você pode sim ouvir a gravação e de tanto memorizar a gravação, que não tem nada de ruim, pelo contrário, estimula o teu ouvido, a memória auditiva, não tem nada de ruim. Você pode ouvir essa gravação e simplesmente ir no embalo da gravação, porque você tem memória e você vai tocando pelo ritmo que você pegou da gravação. Pode, mas isso te torna um músico muito superficial, um estudante de música muito imaturo. Essa é a realidade. Você ainda fica navegando usando o teu ouvido como a sua única âncora. Mas não precisa. Você pode falar, pô, eu preciso entender qual que é a minha sensação que eu tenho que ter num compasso composto e num compasso quaternário. O que eu tenho que sentir? Como que eu tenho? Procura videoaulas, procura estudar, vai atrás disso. Agora, vai além, porque a gente só olhou na informação rítmica, só olhou a fórmula de compasso. Agora olha a música, olha as células rítmicas. Dá uma olhada ali. Sendo um quaternário composto, você tem que saber que existem 4 tempos na música, né? E que esses 4 tempos ali, eles vão ter 4 células em cada pulso, em cada compasso. Agora, vê se você consegue reparar o padrão rítmico. O tempo todo é essa célula que aparece em cada pulso. Tá vendo? Olha o pulso 2. De novo essa célula. Aqui. Essa célula, o tempo todo.
Dá uma olhada agora, olha todas as pautas. Vai na segunda página, olha a segunda página. Para não falar que é só essa célula, tem lá, se você voltar na primeira página, tem lá na quarta pauta, na segunda casa, né, da quarta pauta, tem uma semínima pontuadinha ali, ó, gerando uma nova célula, que é uma semínima pontuada no final do compasso, do primeiro compasso da quarta pauta. Tem uma semínima pontuada. Tem uma outra célula. Ah, essa semínima também tá lá na segunda pauta, ó, no segundo compasso da segunda pauta. Também tem essa semínima pontuada. Deixa eu ver mais. Também tem lá no último compasso, a última nota também é uma semínima pontuada. Mas, de forma geral, a maior parte tá com essas células aqui. Ou seja, eu tenho que sentir essa sensação de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Hoje, a nossa aula não é para te explicar essa sensação, ok? É para te mostrar e evidenciar padrões. E uma vez que você evidencia um padrão, você deve buscar resposta do que eu tenho que identificar, do que eu tenho que sentir, é a palavra correta. O que esse padrão traz de referência interna para mim? O que eu tenho que saber antes de começar a projetar no instrumento? Nesse padrão rítmico. Tá, 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 tá. É o tempo todo. Claro que existe uma variação, porque algumas células estão ligadas. Então existe também uma variação de sentir aqui, né? De acontecer uma síncope, porque eu não toco essa daqui. Então ainda tenho que sentir alguns pulsos sem tocar uma nota, como acontece logo no começo. Então existe uma variação de sensação, que é essa aqui e essa daqui, onde eu não toco a cabeça da nota, né? Tá, 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 tá. E aí isso me induziria, já que eu percebo um padrão tão recorrente nessa música, isso me induziria a fazer um treinamento rítmico, uma leitura rítmica antes, educar meu corpo a buscar esse entendimento. Ouvir a música de novo e prestar atenção se o cantor realmente executa o que está escrito aqui, porque às vezes a gente pega uma partitura e quando a gente vai ouvir a gravação, o cantor não está seguindo a mesma rítmica da partitura, ele toma liberdades interpretativas, mas compara, usa a tua referência que você tem e usa a gravação para comparar esse tipo de escuta, que é uma escuta diferenciada, é uma escuta atenta, uma escuta analítica. Você está analisando o repertório e aí você vai decidir. Você fala, bom, se por um acaso eu tô com uma partitura onde a levada rítmica é essa, mas se o cantor não faz, ele toma uma outra liberdade, eu vou fazer uma escolha. Eu vou seguir ele ou eu vou seguir essa? Eu vou fazer exatamente a versão dele, eu faria uma versão cover da dele, ou eu vou fazer exatamente a versão dessa escrita que tá nessa partitura aqui. Dani, eu posso escolher isso? Pode, porque a música popular dá essa liberdade, a gente pode escolher versões, por isso que às vezes o cantor mudou a versão dele, ele fez o arranjo dele, ele fez a interpretação dele, ok? Entende? Agora isso foi um exemplo na questão rítmica. Agora vamos olhar a questão harmônica. Tem acordes aí nessa música, certo? Tem uma sequência de acordes. Observa essa sequência de acordes, ela começa assim, ó. Olha só. Ré. Aí depois deixa eu até pegar aqui, ó. Lá, com baixo em Ré. Ré menor. Né, isso aqui é um compasso, isso aqui é no outro compasso. Aí tem Sol, com baixo em Ré. Tem um baixo de Ré o tempo todo, né? Mi com baixo em Ré. Ré. Fá sustenido. Mudou o baixo. Finalmente. Si menor. Ré com baixo em Lá. Sol inteiro aqui. Dó. Sol com baixo em Si. Sol menor. Nossa, é uma sequência grande, né? Com baixo em Si, Ré. E acabou. É uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compassos. Com essa progressão, com essa curva harmônica aqui, né? Agora, o que eu quero te mostrar? Essa curva harmônica aconteceu até a primeira casa. Aqui é o ritornello. Aqui bateu o ritornello da música. E tá a primeira casa para voltar, né? Aqui. Volta aqui. Certo? Então, existe uma primeira seção, uma parte A da música, um período aqui, né? Um trecho, a parte A, que tem essa sequência de 8 acordes. Tudo bem, Dani? Ok. E daí, Dani? E daí que... Olha a segunda parte da música. Vai para a segunda casa.
Tá vendo que tem uma parte B que começa a partir do segundo compasso na quarta pauta ali, ó, que entrou a segunda casa, né? E a segunda casa repete essa harmonia aqui. E aí começa ali a música começa uma segunda parte, a parte B da música, que é o refrão, né? Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Essa parte é o refrão da música. Não é bem um refrão, né? É uma parte B, assim, da música, né? Que a gente pode chamar de um refrãozinho, mas não é bem um refrão, né? Enfim, olha a harmonia dessa parte B. Ré, Lá com Ré menor no mesmo compasso. Vai seguindo para a segunda página. Sol com baixo em Ré e o Mi. O outro compasso, Ré com Fá sustenido e Dó. Si menor e Ré. E Sol. E Dó, Sol, Sol menor e Ré. É a mesma harmonia. Só existe uma curva harmônica, uma sequência, uma progressão aqui harmônica. Nas duas partes, na parte A e na parte B, é a mesma linha harmônica. São esses mesmos 8 acordes. Então, parece que eu tinha uma grande coisa para aprender, né? Duas partes, com vários acordes para aprender. Não! Você já percebeu que você tem uma parte harmônica para aprender, porque lá depois se repete. É a mesma sequência, inclusive é a mesma sequência, não muda nada, nem muda a ordem. A sequência é igualzinha. E aí, estende o teu pensamento harmônico. Você já olha para isso aí e fala, olha lá na armadura, volta na primeira página, você vai ver que está com Fá e Dó sustenido. E aí você fala, bom, Fá e Dó sustenido pode ser a escala de Ré maior, pode ser a escala de Si menor, que tem esse Fá e Dó sustenido. Mas diante do que você está vendo na progressão harmônica, que já começou com Ré, e se você tiver entendimento de harmonia, de análise harmônica, você vai perceber que os acordes estão fazendo uma curva ao redor do campo harmônico de Ré. Então tem Ré, tem a dominante. Aqui teve uma sequência aqui de um empréstimo modal, um Ré menor. Aí foi o quarto grau e voltou para o Ré. Aqui teve um dominante do sexto grau. Aqui um dominante do quarto. E aqui teve um empréstimo modal. Aqui teve o quarto grau. Outro empréstimo modal de Ré menor, né? E voltou para o Ré. Você está percebendo que está em cima do campo harmônico de Ré. Então isso confirma para você que, bom, o que eu preciso saber é tocar os acordes do campo harmônico de Ré. E preciso treinar eles nessa progressão aqui. Dessa forma. E eu vou indo além. Se você tem um entendimento, está estudando, nutrindo o teu entendimento dos elementos harmônicos, você vai dar uma olhada nisso aqui e você vai perceber que tem 2 erros aqui nessa partitura que eu trouxe para você ver. Porque às vezes a gente encontra erros. Nem todas as partituras foram criteriosamente revisadas, né? Nem sempre teve um editor, um músico ali criteriosamente revisando, erros podem passar, na internet a gente pega várias partituras com erros, enfim. Então é importante você estar preparado para, de repente, reconhecer erros, tipo esse aqui. Se o acorde é Sol menor, ele não tem como estar com o baixo em Si. O baixo deveria ser Si bemol. Esqueceram de digitar ali. Por quê, Dani? Porque Sol menor é um acorde formado pelas notas Sol, Si bemol e Ré. Quando eu sei disso, eu corrijo. Não tem a nota Si na formação do acorde, é só o Si bemol e Ré. Se ele quer que inverte, ele quer que coloque o Si bemol no baixo. Tem um erro aqui. Outro erro que tem é aqui, ó, nesse acorde aqui, nesse Mi com baixo em Ré. Esse Mi, quando a gente vai tocar, ele causa uma sensação bem estranha. Quando eu toquei aqui, um pouquinho antes de eu começar a gravar essa aula, eu falei, que estranho, vou tocar pra você ver, eu vou começar a tocar a sequência, desde o primeiro compasso, ó, em Ré maior. Lá, Ré menor, tá vendo? Para, Sol, tada. Mi maior, não rola esse Mi maior, de novo, ó, e Ré, Lá, e Ré menor, Sol, e Mi maior, e Ré, não rola. E por que o choque do Mi maior? O meu ouvido, que conhece a música, conhece a sequência harmônica, eu conheço essa música, eu ouvi, o seu, quando eu escutar, vai perceber o mesmo choque. E aí eu comecei a pensar, por que tá tão estranho? E aí eu olhei, olha a melodia, na hora que tá esse Mi ali na partitura, esse Mi com baixo em Ré, a melodia tem uma nota Sol natural, tá vendo? Mas você que estuda, que está nutrindo o teu entendimento musical, conhece que a formação do acorde Mi conta com a nota Sol sustenido. O acorde Mi é formado por Mi, Sol sustenido e Si. Isso dá muito choque. Se eu tocar o Mi aqui maior, vai estar soando um Sol sustenido. O Mi maior tem um Sol sustenido. E aí na melodia, na voz, na camada logo melódica, tem um Sol natural. Dá um choque de semitom, um Sol sustenido com Sol natural.
Não rola, é esse choque aqui. É o sol sustenido com o sol natural. Então, isso aqui provavelmente passou um errinho de novo e isso era um Mi menor. É um Mi menor dentro aqui do campo harmônico de Ré, o segundo grau. Era um Mi menor. Ou o relativo desse Sol aqui de antes. Enfim, o Mi menor torna essa nota Sol sustenido natural. O Mi menor tem Mi, Sol natural e Si. E isso casa melhor com o Sol da melodia. Então aí eu fiz as minhas correções. Falei, eita, tem acorde errado nessa música. Não está de acordo com o que eu estou ouvindo. Dessa forma, eu analisei criteriosamente. Entende? Então, mas claro, eu tenho que dizer para você que esse tipo de pescada, isso que você pesca aqui, prescinde de um conhecimento maior. Você tem que estar estudando mais música a fundo, entendendo mais a linguagem musical. Mas vamos além. A gente analisou dois aspectos. O padrão rítmico que tem, o padrão harmônico que precisou de algumas correções e vamos ver a questão melódica? Frases musicais. A primeira frase... ela começa ali no Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Acabou a primeira frase. Você sabe que a frase tem um tamanho médio de 4 compassos. E a gente percebe que ela trouxe uma informação, ela fechou essa informação. Lógico que ela não concluiu todo o texto, né? Mas ela trouxe uma informação. Tem um começo, meio e fim, ó. Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Acabou. Vai começar outra frase agora, no último compasso da segunda pauta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Acabou a segunda frase. Então você percebeu que a parte A, que é a parte que tem essa harmonia aqui da música, só tem 2 frases musicais para eu aprender? Eu preciso aprender a executar essas 2 frases? São 2 frases só. E você pode ver depois... quando vai na parte B da música, que é aquela quarta pauta que tem um ritornelo, a parte B, começa uma frase nova, mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Essa é a terceira frase da música, que teve 4 compassos de novo, foi lá na segunda página. E aí começou a última frase da música, a quarta frase, no finalzinho, no último compasso da primeira pauta da segunda página. Tô na segunda página. O último compassinho ali dessa primeira pauta começa a última frase da música. Quem traz no corpo quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria. Agora, quero ver se você observa. Essa quarta frase da música ali, ela é uma repetição de uma das outras 3 que já foram. Qual? Você reparou? Existem 4 frases na música que eu te mostrei. 2 na parte A, 2 na parte B. Só que eu já tô te falando, eu já reparei um padrão. A quarta frase da parte B é repetição de alguma das outras 3 anteriores. Qual? Observa aí você, volta na primeira página. Observa a primeira frase, observa a segunda e a terceira. Qual que começa com Fá, 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 Lá, Si, Fá, Ré, 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 Mi, 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 Ré, 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 Sol, Sol, Fá, Ré. Quem que começa com isso? A segunda frase. A segunda frase lá da parte A, Fá, 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 Lá, Si, Fá, Ré, Ré. Segunda frase que tá ali na segunda pauta, o último compasso da segunda pauta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. É a mesma melodia que tá lá na última frase da parte B. O que isso mostra para você? Que a finalização das 2 partes é melodicamente a mesma. A parte A e a parte B é a mesma finalização, é a mesma frase. O que você tem de novidade é a primeira frase de cada parte. Gente, esse tipo de análise, que parece boba, já despertou a tua memorização. Se você tiver que memorizar essa música, você já tem toda a estrutura formal dela na sua cabeça. Você já memoriza, você fala, poxa, é só fazer a primeira frase, a segunda frase, aí eu faço a primeira frase da parte B e toco aquela segunda frase de novo. Quando nós temos dificuldade de memorização de uma música, que a gente precisa ficar repetindo muito para memorizar, é porque a gente não analisa, a gente não percebe padrões. E agora aqui, eu estou mostrando padrões para você de camadas rítmicas, melódica, harmônica, que vão te direcionar a etapas de estudo. Você vai ter aqui ideias de falar, bom, hoje eu vou cuidar de aprender isso daqui, mas eu vou ficar bom em solfejar isso aqui. Ah, essa rítmica aqui é a base da música toda. E eu tô com dificuldade. Então, hoje, meu único foco é melhorar isso aqui. Esse é um exemplo.
Eu vou melhorar isso aqui, eu vou fazer leitura rítmica, eu vou fazer variações com isso no meu instrumento, eu vou estudar escala com esse ritmo aqui. Então eu vou estudar escala de Ré maior. Então eu vou fazer essa rítmica, eu vou brincar com essa rítmica em várias situações. Eu vou tocar arpejo, eu estou estudando arpejo também no meu instrumento, vou estudar com essa rítmica. Eu vou fazer progressões harmônicas batidas nessa rítmica. Eu vou brincar, eu vou criar, vou perguntar para o meu professor, eu vou buscar ideias de como eu posso trabalhar essa rítmica aqui para internalizar. Vou criar coisas, eu vou aplicar ela. Depois eu vou tentar tocar na música. Mas eu sei que isso aqui eu tô com dificuldade, então eu vou fazer isso aqui bastante vezes. Entende? Ah, não, eu preciso... Nossa, eu preciso melhorar esse campo harmônico de Ré. Eu não sei fazer nada em campo harmônico de Ré. Deixa eu estudar algumas progressões primeiro, deixa eu aprender a fazer algumas batidas. Eu tenho tudo isso aqui, que é essa sequência inteira de acordes de Ré pra saber. Mas pra mim, a maioria é novo. Eu só sei tocar o acorde de Ré e o de Lá. Eu não sei tocar mais nada. Tô dando um exemplo. Imagina que você não saiba os outros acordes. Como que você vai querer aprender a tocar todos de uma vez? Não vai aprender. Então hoje eu vou ficar focada em aprender daqui pra cá, fazer a batida elevada daqui pra cá. Ah não, consegui, tá fácil, então eu vou fazer daqui pra cá e pra cá. E assim eu vou estabelecendo o que eu vou cuidar em cada área hoje. Porque eu coloco metas alcançáveis, metas que eu consigo mensurar se estão sendo realistas. Se de fato eu consegui, a hora que eu parei meu estudo eu falo, consegui, beleza. Isso me traz a meta de amanhã. Bom, amanhã eu preciso estender pra conseguir isso aqui e aquilo ali. Você sai daquela ideia tipo... Ah, eu tenho que tocar música, eu tenho que conseguir tocar música. É muito genérico, é muito amplo conseguir tocar música. Tem que ser específico. Tem que ser algo que vai direcionando você. E eu não citei aqui exemplos nessa música de aspectos da camada musical. Mas a camada musical, os elementos musicais, eles sempre estão se referindo a uma interpretação da música, a sonoridade, a um refinamento da minha performance como um todo. Então, a camada da musicalidade, ela prescinde que todas as outras estejam muito bem alicerçadas. Os elementos rítmicos, melódicos, harmônicos estejam alicerçados, muito bem seguros, para que toda a minha musicalidade possa aflorar, senão ela não aflora também, entendeu? E esses elementos musicais, muitas vezes, não estão escritos, como não tem nenhuma informação nessa partitura de elementos da musicalidade. Não tem. Não está escrito, porque isso é da nossa performance, é da nossa sonoridade, é da nossa firmeza interpretativa, da nossa firmeza rítmica. Então, quando a gente fala que está muito musical uma performance, eu estou falando que aquele músico está tocando, já transcendendo a todas as preocupações de base aqui. Ele consegue transcender e está focado com a performance, com a apresentação em si. A gente pega esses elementos de musicalidade vendo músicos tocando. Você vê ele tocando, você fala, nossa, olha a postura dele, como é que ele consegue, ele fecha o olho, olha que afinação que ele tem, nossa, olha que sutileza, ele toma uma liberdade aqui, dá uma acelerada, aí ele volta. Então, hora que você está cuidando também, que você já abstraiu desses elementos das outras camadas, e você continua ouvindo a música numa escuta atenta, analítica, você fala, poxa, esses elementos aqui musicais, eu vou começar a fazer isso, ele está fazendo umas coisas muito lindas, eu não faço essa sonoridade, eu vou fazer isso agora minha meta vai ser essa. E assim, gradativamente, você vai empilhando metas diárias, e é assim que você constrói a performance daquela música. Mas tudo começa por um começo diferente. Desde quando eu inicio o meu estudo, eu inicio de forma diferente. Não saindo correndo para ficar entrando numa coisa de repetir, repetir, repetir. Calma, eu me posiciono diferente. Tá entendendo? É muito bacana essa visão de mudar a sua forma de encarar, de se posicionar diante de uma música. Não é complexo. E é muito interessante, muda totalmente o seu envolvimento, o seu prazer com o estudo diário. Muda totalmente a forma como você se sente engajado realmente, sabe? Como você se sente apaixonado por fazer música diariamente, por estudar, por construir a tua habilidade técnico-instrumental a partir de todo o entendimento musical. Tá curtindo? Se tá curtindo, dá seu like. Já deixa seu like nesse vídeo, compartilha. Esparrama já, compartilha agora essa aula, para que mais pessoas possam desde já começar a despertar esse entendimento. Porque muitas vezes isso não é falado, não é ensinado. A gente estuda errado porque não nos ensinam a estudar de uma forma diferente. Então leva para que outras pessoas possam mudar essa forma de se posicionar, possam aprender a ter um estudo mais
construtivo, mais produtivo, menos repetitivo. Não é que nós não vamos repetir, nós temos que repetir, tem repetição durante o nosso estudo, lógico, mas é uma repetição com uma finalidade específica. O problema é que a gente não tem a finalidade específica, é sempre uma finalidade geral. Eu quero ficar bom na música, eu quero aprender a música, mas isso é muito geral. Então leve essa videoaula, compartilha agora, já dá aí, já compartilhar. Vai aí nos botõezinhos de compartilhar, esparrama, leva para os seus contatos, que são pessoas que você tem carinho, que você gostaria, para que eles possam ver, compartilha nos grupos de WhatsApp que você acha que é interessante, fala, cara, assiste essa aula, vai, faz isso. Daiane, como que a análise musical, antes de eu começar uma música assim, acelera de fato o tempo de estudo dela? Como que isso acontece e o que garante que isso de fato vai acontecer? O que me garante? Você fala, né? Mas como eu posso ter essa certeza de que se eu pegar a música e começar a analisar, eu vou ter menos tempo de estudo dela, eu vou conseguir me aprimorar e aprender ela mais rapidamente? Da onde você tira essa garantia? Da onde vem isso, Daiane? Sabe por que eu digo que isso acontece e isso é um fato? Porque a gente só tem capacidade de fazer uma real análise musical, um real aprofundamento de entendimento da música, quando o nosso conhecimento, nosso domínio da linguagem musical está maior. Tudo que a gente faz de percepção de padrões, de reconhecimento do que tem ali nos elementos rítmicos, melódicos, harmônicos, que trazem propostas de estudo desafiadoras e diárias para mim, eu só consigo fazer esse levantamento quando eu tenho esse acervo interno, quando eu tenho esse background, quando eu conheço esses elementos. Eu só reconheço o que está ali quando eu conheço. Então, se a gente sai um pouco dessa pura preocupação do estudo técnico do instrumento, se a gente não fica focado apenas em aprender aquela música, porque às vezes acontece isso, né? Às vezes nós somos ensinados, às vezes o nosso estudo da música é uma sequência de aprendizado de músicas. Então, nos ensinam a aprender essa música. Beleza, aprendi essa música, agora me ensinam a aprender essa. E agora me ensinam a aprender essa outra. E eu vou aprendendo uma música atrás da outra. E eu só fico focado em aprender como que toca aquela música. Então eu tô com um olhar técnico-instrumental do que é necessário aprender para tocar aquela música. Quando o nosso estudo é somente assim, nós ficamos reféns e dependentes de alguém que tem um entendimento maior, que não é só daquela música, é um entendimento da música como uma linguagem, como uma arte, como uma... não é uma ciência, né? Mas como uma linguagem que a gente precisa entender. A gente fica dependendo dessa pessoa, que é o nosso professor, ou que é um colega que tem esse entendimento, para que ele nos ensine as questões ali. Se você tem acesso a esse outro olhar, a esse outro entendimento, você acelera o teu processo de tempo de dedicação para aquela música, porque você não fica dependendo dele. Você está com essa pessoa que te orienta uma vez por semana, 2 vezes por semana, o resto você está sozinho. É você com o teu instrumento em casa. Quando você tem a capacidade de fazer essa análise, esse entendimento musical, você direciona o teu estudo diário em casa. Isso muda o tempo que você leva para alcançar resultados, porque você não fica tentando fazer coisas que são irrealistas. Você não fica tentando fazer super doses de aprendizado. Não, eu vou tentar fazer essa música inteira hoje, depois fica frustrado. Não, você tem clareza, você consegue mensurar. Hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, e agora você vai empilhando alcances. Eu consegui esse, eu consegui aquele. E logicamente, você não fica dando murro em ponta de faca, né? Você consegue sentir que você vai mais rápido. Ao passo que quando você não tem essa capacidade de olhar a música mais de cima e de ir guiando o teu estudo, você passa uma semana inteira brigando com o instrumento, brigando com aquela música, ficando cansado, chateado e largando ela, mas resiliente. No dia seguinte você volta e pega, mas você fica brigando, entendeu? Então, você vai aprender? Vai, mas bem mais lentamente, demora muito mais. E é aí que surgem as tais das falas, né? Nossa, essa música é muito difícil. Nossa, cara, eu acho que eu não nasci pra música. Cara, como essa música é impossível. É aí que a gente vai começando a falar essas crenças para nós mesmos, entendeu? Porque nós não fomos ensinados a pensar estrategicamente, a observar o que seria mais eficiente alcançar hoje, qual é o ponto crucial, sabe? Qual é o ponto cirúrgico que eu tenho que entrar e corrigir primeiro. A gente é ensinado a repete essa música que funciona. Não é bem assim. Ok, Dani, eu preciso dividir um outro ponto com você. Nós precisamos saber como estudar. E não só o que eu tenho que praticar. Eu preciso saber como eu tenho que estudar. O que eu tenho que fazer cirurgicamente.
Às vezes a gente acha que se eu ficar horas e horas estudando, se eu aumentar o meu tempo de estudo, eu vou ser mais eficiente, eu vou aprender melhor, eu vou conseguir crescer na música. Mas não é uma verdade isso. Não é com horas e horas de estudo, não é inúmeras vezes. Na verdade, a gente tem que começar a trocar aquela fala que a gente faz pra gente, né? Vamos ver se eu consigo aprender música, vai. Vamos ver se eu consigo aprender essa música aqui pelo o que eu preciso fazer para aprender essa música. Qual é o primeiro ponto que eu tenho que nutrir aqui? A gente precisa ter alicerce, base, para conseguir olhar uma dificuldade, porque toda música tem aquele ponto X difícil. Toda música. Galera, toda música. Toda música tem sempre uma partezinha que ela é desafiadora, ela é chata, ela é mais embrincada, assim, sabe? Ela é mais difícil realmente de ser conquistado o domínio dela. Enfim, se chegou nessa parte, você olha para ela e fala, o que eu preciso fazer para aprender esse trecho? E não é, vamos ver se eu consigo, eu vou tentar de novo para ver se eu consigo. Não, porque todo mundo quer ser mais eficiente na hora de estudar. Ninguém quer ficar repetindo e não conseguir. Ninguém. Todo mundo tem, né, tem um tempo na vida, tem outras coisas para fazer e a gente quer sentir o prazer da eficiência. Não quer dizer que não vai ter dificuldade. A eficiência significa não ter dificuldade, ela significa ter como transpor essa dificuldade. E é somente quando nós temos embasamento e entendimento musical de verdade que nós conseguimos olhar para aquele trecho difícil e reconhecer de forma específica qual é a questão rítmica ou melódica ou harmônica ou técnica, porque às vezes é técnica. Às vezes a gente não consegue fazer afinado, às vezes a gente não consegue usar uma outra digitação, às vezes a gente não consegue estar numa outra posição. Qual é a dificuldade que está me amarrando? E aí, quando eu consigo isolar essa dificuldade específica, eu consigo começar a pensar o que eu preciso fazer agora para dominar isso. E geralmente, quando você faz isso, você já está afastado do instrumento. Você não está loucamente repetindo como um papagaio. Você está refletindo, você está pensando criativamente, recorrendo ao teu background, ao teu repertório de conhecimentos, de estratégias que você já teve, que seu professor te ensinou, de coisas que você já viu, que você aprendeu e que você usa ali na hora do teu estudo e torna isso um elemento mais eficiente mesmo e mais gostoso, mais prazeroso, porque aí o resultado vem. Não quer dizer também que você vai ficar 100% bom naquela hora. Não. Quer dizer que você alcançou um resultado. Faz sentido pra você? Agora me conta, deixa aí nos comentários pra mim como que é a tua relação quando você chega naquela parte pã da música, sabe? Toda música tem, eu já falei, né? Sabe aquela parte que a gente fala, que coisa, né? Aquela parte Então, naquela parte, como é que é a tua relação, o teu posicionamento? O que você faz? Tem algumas pessoas que eu tenho certeza vão falar, larga o instrumento e vou parar, vou descansar, porque eu já tô irritada. Outros vão falar, não, eu tento repetir até alcançar no máximo. Outros vão falar, desisto da música, eu pulo para outra e larga a música. Como que você faz? Divide comigo, eu vou ficar feliz de conhecer assim a tua realidade, né? Na hora que você está estudando. Porque geralmente esse tipo de situação a gente não tem com quem dividir. Geralmente é uma situação de nós para conosco mesmo, né? No máximo a gente divide com o nosso professor, quando a gente volta para a aula. Porque com quem a gente conversa sobre isso? Você vai sair falando para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu namorado, para sua namorada, para sua esposa? Não sai, porque se a pessoa não entende de música, ela ouve você falar isso e faz, não, mas calma, você consegue. E de novo é algo só de motivação, né? Então divide aí, porque eu entendo a tua realidade e eu quero saber como eu posso te ajudar. Coloca aí pra mim, tá bom? Talvez você esteja pensando assim, olha, Daiane, é por essas e outras que eu prefiro tocar de ouvido, porque tocar de ouvido evita toda essa complicação. Eu simplesmente boto a música pra ouvir, escuto, e cara, funciona, eu consigo reproduzir a música, funciona muito melhor. Agora, eu te pergunto, a questão assim, principal que fica no ar, será que você realmente, ao ter desenvolvido essa prática de tocar de ouvido, que é uma excelente prática, ok? Mas será que realmente você desenvolveu a escuta analítica, a escuta atenta? Será que quando você toca de ouvido, você consegue reconhecer padrões rítmicos, harmônicos, melódicos, você consegue escutar todos os acordes, você consegue perceber o compasso, você consegue perceber a curva harmônica, as progressões? Será? Ou será que você usa o ouvido como uma muleta, mas você pega ali uma referência para acompanhar ela? Você pega o ouvido para ser a muleta da memória de como deve ser, só. Porque esse é o problema.
A questão não é qual é o melhor caminho para você aprender uma música, se é por partitura ou se é de ouvido. Não é essa a questão mesmo. Não existe isso, tá? Os dois caminhos são necessários, são importantes de serem desenvolvidos. A questão que você tem que pensar é como que você está crescendo na música. Como que você está realmente se desenvolvendo na linguagem musical, entendendo de música, gente, porque a música é uma linguagem. E ela deve trazer pra gente ao longo dos nossos anos de estudo, porque a gente fica, né? A gente fica estudando alguns anos, tocando, a gente gosta. Então, ao longo desses anos de estudo, ela deve trazer pra gente cada vez a possibilidade de dominá-la mais, com autonomia, com criatividade, com expressividade. Até que ponto essa forma de condução do teu estudo musical por ouvido, ele está sendo um estudo que está te fazendo crescer nesse entendimento da música como um todo e não apenas olhando tecnicamente para aquele repertório que você está aprendendo. Até que ponto você só escuta para memorizar como é aquele repertório e toca ele e vai para a próxima? Ou você está desenvolvendo por ouvido um entendimento maior da linguagem musical, a ponto de que você conhece, você reconhece os elementos musicais numa primeira audição. Esse é o ponto que você deve sempre pensar. Cuidado, tá bom? Cuidado para não se deixar ser levado. Sabe aquela música, né, do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Cuidado. Cuidado porque durante o nosso estudo musical, de repente você fica 5 anos, você olha para trás e fala, cara, eu tô ainda muito cru na música. E você passou 5 anos. E você só percebeu depois de 5 anos. Porque a vida foi levando e você não foi refletindo sobre o seu processo, tá bom? Você foi gastando tempo, foi gastando energia, foi gastando dinheiro que você vai investindo e às vezes você fica frustrado. Esse é o pior, porque em todo esse momento, durante todo esse tempo, né, de 5 anos que no meu exemplo aqui, você gastou tempo, gastou energia, mas você teve uma fruição, você curtiu, foi gostoso, você foi fazendo novas amizades, você curtiu o processo de descoberta musical. O problema é quando você olha para trás e você amontoa tudo isso e vem frustração. Aí não, tá bom? Dani, música com partitura é só para música clássica. Na minha realidade, isso não rola. O meu repertório que eu toco, o curso que eu faço, não lida com isso. Partitura é outra realidade. É só para quem toca instrumento clássico, quem estuda música clássica. Não rola para mim. Então, não vai ter essa forma que eu vou aplicar no meu dia a dia. Tudo bem. Tudo bem. O importante não é o veículo que você está usando, sabe? Se é a partitura ou se é de ouvido, não importa o veículo que você está usando para aprender o repertório. O importante de tudo mesmo é como você está entendendo e se aprimorando na linguagem musical. Esse é o importante, sim. É como você está colocando os dois pés, a cabeça, o corpo inteiro nesse universo que é a música. No fazer, no entender música. Desenvolver a capacidade de ler partitura é uma referência, é uma parte, é uma variável do nosso crescimento musical. Também precisamos desenvolver o ouvido, também precisamos desenvolver a capacidade de improvisação, a criação, a composição musical. Quanto mais a gente vai entendendo, mais a gente consegue se expressar musicalmente. A gente usa a música como uma ferramenta. Então, a questão não é que você hoje não usa a partitura, porque o teu repertório não é, isso é um problema, ou isso vai ser afastado de você, ou tudo que eu falei não diz respeito a você quando eu falo sobre partitura. Não tem nada disso. A questão é como está sendo conduzido o teu estudo agora e como ele será conduzido nos próximos meses. Porque tudo tem um momento para ser alcançado, mas a gente tem que sentir que estamos numa crescente. O repertório que hoje você faz está focando em desenvolvimento de algumas habilidades, ok? E daqui a pouco vai ser outras habilidades, e daqui a pouco é outra. E você tem que acompanhar esse processo de florescer, de despertar habilidades musicais. A leitura de partituras é uma delas, tem outras, entendeu? Não importa o veículo que você está usando para aprender o repertório. Importa como está o desenvolvimento da tua compreensão musical. Se ele está só técnico, só aprender uma música após a outra, aí ele está bastante superficial. Ele está ficando muito limitado. E uma hora ou outra você vai perceber o preço disso, porque uma hora ou outra você sente que você queria fazer mais da música, porque conforme você vai entrando nesse universo, mais você fica fascinado. É gostoso, a gente depois começa a querer tocar em algum lugar, às vezes quer tocar na igreja, às vezes quer montar uma banda, às vezes a gente começa a querer fazer coisas com essa habilidade que a gente desenvolveu, técnico-instrumental. E aí a hora que você vai para essas situações, que você percebe que o teu conhecimento só técnico-instrumental não é suficiente. Não é mesmo, tá bom? Ok, Dani. Para finalizar assim, antes de fechar esse nosso bate-papo, eu queria dizer uma coisa importante para você.
todas as tuas sensações, as tuas ideias sobre a tua real capacidade de aprender um repertório, uma dada música ali, ela não vem do quanto aquela música é realmente difícil ou desafiadora. Ela vem, na verdade, da tua percepção, baseada nas tuas memórias, no teu background, do que você consegue fazer, da sensação que você vai ter que dedicar muito ou não para aquela música. Quando você pega uma música nova, você olha para ela e fala, nossa, essa música é muito difícil. Essa sensação ali, ela não vem muitas vezes da real dificuldade dessa música. Ela vem da tua percepção do que você tem de memória, de tudo que você já desenvolveu até hoje, de prática musical, da forma como você estuda, que você conduz o teu estudo, que te ensinaram a conduzir. Você analisa e você tem uma ideia errada de que você vai ter que se dedicar muito, 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 vai ter que repetir muito, são muitos dias de estudo, um esforço bastante grande para que aquela música seja transposta. Isso é uma crença limitante. Cuidado, você coloca os limites para como você se direciona para um repertório. Às vezes você olha para ele e já fala, nossa senhora, não vai dar nada, nossa, muita coisa nova aqui, é muito novo. Pode ser, se você fez uma análise criteriosa de cada um dos elementos das camadas rítmicas, melódica, harmônica, musicais, técnicas que estão naquele repertório, e se você investigou que tem muitos elementos realmente novos, muitos, então pode ser sim que você deu um salto de 8 para 80. Pulou e tá pegando uma música gigante. Mas muitas vezes, quando o teu professor te deu essa música nova, ele não fez esse salto de 8 para 80, porque ele seria muito irresponsável e muito não didático. O professor sabe que ele não pode fazer isso e ele não faz, ó, lógico. O teu professor direcionou uma música um pouco mais difícil. Mas às vezes você tem uma sensação de que ela é, nossa, não quero essa música agora, não dá, eu vou ter que me esforçar muito. Começa a mudar a estratégia do início do estudo daquela música. Da forma como você enxerga ela, que você estabelece metas alcançáveis diariamente. E você vai ver que a realidade era outra do que você imaginava. Porque, eu repito, muito da tua sensação de percepção do quanto é difícil aquela música, se você não está num caminho autodidata, se te direcionaram essa música, o professor trouxe para você a sua resistência para essa nova música, muitas vezes é porque você tem memórias de posturas comportamentais e de crenças limitantes, onde o esforço demasiado, onde a repetição muito intensa, onde a insistência diante de várias vezes que eu vou errar, eu tenho que insistir, toda essa sensação, esse comportamento que você já teve muitas vezes, volta e traz para você essa falsa ideia de que vai ser assim, somente assim que você vai conseguir tocar ela. E não é de tanto errar que você aprende, não. É de tanto analisar o teu erro. Às vezes a gente fala, não, tem que errar para acertar. Sim, mas não tem que errar loucamente, não. Porque ficar errando loucamente não é uma postura inteligente, não. Você errou, faz parte do processo, mas analisa o erro, analisa a dificuldade daquela música, olha o que está sustentando ela, muda a estratégia, muda a forma de investigar. Pense, o que eu preciso fazer para acertar aquela música? E não para de pensar, né? Não fica pensando, vamos ver se eu consigo essa música hoje. O que eu preciso fazer para acertar, e ainda seja mais específico, não é para acertar aquela música é algo muito grande. O que eu preciso fazer para acertar esse trecho aqui, essa passagem, essa nota, esse acorde? O que eu preciso fazer? Tá bom? Pensa que motivação, apenas a motivação e o pensamento positivo não vai ser suficiente para te fazer aprender uma música que seja mais desafiadora, uma música nova, uma música que tenha uma proposta de crescimento musical. E se você se colocar diante dessa música, pensamento positivo, eu vou ter motivação e eu vou aprender essa música mais rápido, eu vou aprender ela melhor, porque hoje eu tô animada e eu vou me dedicar, e eu vou estudar, e eu não vou ficar nervosa, não vou ficar irritada. Nada disso funciona. Não funciona. Não é assim que acontece. Não é por pensamento positivo e motivação apenas. Lógico, né? Se você já for derrotista lá estudar, já achando que, nossa, hoje meu estudo vai ser uma... sabe, né? Não vou conseguir fazer nada, essa música. Claro, se você já foi assim, já tá derrotista. Mas o que eu tô falando é que motivação não tem alicerce. Motivação, ela precisa de consistência. Qual é a consistência? Entendimento, base musical. Você só consegue desenvolver autonomia, de verdade, autonomia musical para permanecer no teu estudo quando você alicerça o teu embasamento musical, quando você entende o porquê de cada coisa naquela música. Quando você se depara com uma situação e você fala, mas por que tá assim? E você consegue responder por que tá assim.
Falar, caramba, é isso. Então, nossa, esse trecho aqui é muito rápido, mas eu preciso conseguir tocar rápido nesse pulso, então eu vou fazer devagar primeiro, depois eu vou acelerando, eu preciso ver se eu estou conseguindo fazer realmente com clareza. Você vai começar a trazer para dentro de si os questionamentos de como eu consigo fazer, o que eu preciso fazer para tocar aquele trecho. Esses questionamentos vão ativar todo o seu background, tudo que você tem de referências, que você já aprendeu, que você já ouviu falar, que o teu professor já te falou, que você estudou, que você entende da parte teórica, harmônica, da parte rítmica. Isso aflora, porque você está nutrindo a tua base ampla de entendimento musical. Isso aflora na hora que você está estudando, aflora, simplesmente aflora. Quando você tem um posicionamento de ter sede de entender a música. Assim, a tua motivação, o teu pensamento positivo funciona e te faz manter ali teu estudo, né? Você conquista um aprendizado eficiente mais rápido. Do contrário, dura 2 ou 3 dias. É fogo de palha. Não tem motivação que se sustenta sem base musical. Você desanima e vai desanimar mesmo pela frequência da dificuldade e por não saber transpor essa dificuldade. Pega essa dica, hein? Gostou? Era isso que eu tinha para dividir com você aqui hoje. Eu espero que tenha feito diferença aí na tua forma de entender, de pensar, de refletir, de curtir a música, de se posicionar diante de uma música, de um estudo musical. A palavra do dia é construir o meu estudo, construir a minha performance. Você tem que construir. É isso que você está fazendo quando você senta para estudar. É uma construção, sabe? Que nem quando está construindo uma casa, faz o alicerce, põe esse aqui, faz aquele ali, põe um outro tijolinho. Cada dia é uma construção. Clareza do que eu vou construir hoje. Cada dia é uma construção da performance. E essa construção da performance prescinde de um entendimento maior de música, para que você realmente construa uma performance que não desabe, né? Porque se eu, Daiane, que não tenho entendimento nenhum de marcenaria, nem da parte da engenharia, nem dos pedreiros, nem de nada, me meter a fazer uma casa, eu vou fazer uma casa que vai cair. Porque eu preciso de base de entendimento para poder planejar essa minha construção da casa. Você precisa dessa mesma base para fazer o planejamento da construção diária do teu estudo da performance daquela música. Entendendo de música. Show? Então, dá o seu like, curte o canal, acompanha as nossas redes sociais, acompanha aí, deixa o seu like, a sua assinatura no nosso canal do YouTube, do Instagram, do Facebook, eu tenho até no TikTok. Venha participar agora, não sei se você está sabendo, mas eu tenho um blog, tenho várias publicações que eu estou postando, estou alimentando, então você que gosta de ler, fazer leituras, venha participar, acompanhe o blog, é só você entrar no site postocar.com.br, você vai ver lá as publicações que eu estou colocando lá, nesse mesmo site você consegue acompanhar todos os canais que eu tenho, todas as redes sociais, você pode curtir, pode entrar no meu canal do Telegram, chamado Evoluindo na Música, onde eu mando materiais específicos, onde eu trago sacada ali, onde eu me comunico com vocês com mais proximidade. Se você está curtindo tudo aqui do Posso Tocar, quer ficar mais próximo, quer ter essa fonte de crescimento, de entender, de fazer música ao seu alcance, chega junto, me acompanha, eu vou ficar muito feliz de te ver aqui, tá bom? De receber suas mensagens, me escreve, deixa suas dúvidas e lógico, né, esparrama essa videoaula, leva para que mais pessoas possam ter esse despertar musical que é tão importante e que não é nenhuma reinvenção de roda. Só que muitas vezes a pessoa não ouviu ninguém falar ainda. Ela precisa ouvir. Seja a ferramenta, seja o veículo para ela. Tenha essa generosidade, tá bom? Eu fico muito feliz que você está aqui, que você tenha curtido. Eu te encontro nas próximas videoaulas, tá bom? Até lá!